você vai fazer concurso. No seu caminho existe uma série de provas, dentre elas a prova de língua portuguesa. E eu costumo dizer que português, a prova de língua portuguesa é a prova mais fácil de ser resolvida em concurso. Você pode discordar da minha opinião, mas vamos a alguns procedimentos que poderão transformar num processo bastante fácil, bastante descontraído, que vai facilitar a sua vida quando você tiver que resolver questões, por exemplo, daquilo que as pessoas chamam de, popularmente, de crase. O enunciado da questão já vai nos fornecer algumas ideias que vão facilitar o processo. De acordo com a norma padrão é nível culto, mesma coisa, da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo da crase. Olha, acento grave, primeiro detalhe, o nome deste sinalzinho aqui não é crase, é acento grave. Indicativo da crase, por quê? Porque crase é quando nós temos dois As em uma frase e nós pronunciamos como sendo um único A. Para que se entenda que existem dois As e que nós estamos pronunciando um único A, nós colocamos sobre este A o acento grave. E a questão nos pede para identificar quando que esse acento é obrigatório. Já vou lhe dizer que ele será obrigatório quando houver obrigatoriamente a presença de dois As na estrutura. Para que você trabalhe com rapidez, com eficiência, de uma forma descontraída, rápido e facilitada, cada A que aparecer na sua prova, na questão, você vai colocar dois As. Dois As em cada A que aparecer nas alternativas. Fazer isso é fácil. Colocar dois As sobre o A. Eu sei que você vai concordar que fazer isso é fácil. Agora você pega o termo regente. O que é termo regente? Termo regente é um verbo, um adjetivo ou um advérbio com muito maior frequência, o verbo e o adjetivo, que exigem ou não a presença de um A. Olha que aqui você está na alternativa A, você está diante de uma forma verbal do verbo ir. Ela foi à gaveta. Quem vai, vai a. Quem vai a algum lugar. Então, observe que esse verbo, né, ele exige aqui um A, que é uma preposição. Você marca o pezinho embaixo do primeiro A. E agora você vai olhar se esta palavra que aparece, a palavra substantiva, se ela exige artigo A. Claro que esta palavra exige artigo A. Você diz a gaveta, você diz gaveta é bonito, você diz a gaveta é bonita. Então você tem um A que é artigo. Um A que é artigo. Então você está diante de um verbo que exige uma preposição A, um substantivo que exige artigo A. Para indicar esses dois A's, você coloca aqui um acento grave. Quando estas duas coisas acontecem, então você tem algo que é obrigatório. A alternativa correta já é a alternativa A. Foi fácil você colocar dois A's, colocar dois A's sobre um A, isto é fácil. E agora vai ser tão fácil quanto você pega o verbo ensinar, e olha, quem ensina alguma coisa a alguém, Você tem aqui o verbo exige um A, que é preposição. Só que agora você tem um verbo. Quando você tem um verbo no infinitivo, o verbo no infinitivo não admite artigo A. O verbo no infinitivo não admite artigo A. Você tem a ocorrência de somente um A, então esse A é preposição. Então, colocar o acento grave sobre o A é proibido, porque só deve ser colocado quando você tem dois A's, um verbo que é preposição e um A que é artigo. Você só teve aqui um A, foi fácil de perceber isso. Então, o acento grave é proibido. A alternativa C, se você olhar com atenção, ainda fica mais fácil. Porque se você olhar para cá, você vai perceber que essa palavra pé é uma palavra masculina. Palavra masculina, você não diz a pé, você diz o pé.
Então, palavra feminina não admite artigo A, então eu não tenho esse segundo A. Já posso atuar é preposição e o segundo A é artigo. Se eu não tenho artigo feminino antes de palavra masculina, significa que esse A é somente a preposição. Olha que já aprendeu mais um detalhe. Fácil, fácil, fácil. Então, se eu tenho somente um A, significa que colocar o acento grave é proibido, é proibido. Era antigamente que a gente soletrava, soletrava-se assim. Mesma coisa, se você olhar essa palavra a partir, essa locução não admite artigo. Não é uma palavra feminina que admite artigo. Já eliminei aqui, ó, o segundo A. Se eu só tenho um A ou nenhum A, então significa que colocar o acento é proibido. Aliás, se eu só tenho um A, porque se foi colocado um A, pelo menos um deles existe. Se ele não é preposição, não é artigo, porque essa palavra não admite artigo, então este A é somente preposição. Isso até poderia ser perguntado em outro tipo de questão, mas não vamos complicar. A questão é saber se existe ou não o acento grave. Se você verificar agora, procura sempre o verbo. Nas questões de português, qualquer que seja a questão, para a sua vida ficar mais fácil, procura logo os verbos. Quem pratica, pratica alguma coisa. Então não há uma preposição, porque o verbo não pede preposição, o que significa que esse A é somente artigo. Até você já está percebendo uma outra coisa. Quando é que ele é preposição, quando é que ele é artigo. Quando ele é preposição, é o verbo quem pede. Quando é o substantivo, é artigo. Então, se esse verbo praticar, quem pratica, pratica alguma coisa, não há preposição, esse A é somente artigo. Olha, eu não tenho A, só tenho um A, então o acento grave é proibido, proibido. Fácil, fácil, fácil. Se você agir desta maneira, colocar os dois A's em cada alternativa e depois verificar se eles realmente existem, nunca mais você vai errar. E olha que hoje você ganhou o dia, que aprendeu um processo extremamente fácil, que vai transformar a sua vida em comodidade na hora de resolver questões. E nunca mais chame isso aqui de crase, porque crase é o fenômeno fonético, que quando nós temos dois A's que nós pronunciamos como um único A, isso aqui na verdade é acento grave indicativo do fenômeno da crase.